Jesus está te chamando. Neste momento, quero meditar em um texto na Palavra de Deus, na Santa Escritura, que encontra-se em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Esse texto bíblico nos conta a história de um homem cego, e o nome dele era Bartimeu, e morava em uma cidade chamada Jericó. E Bartimeu já não tinha esperança de que o seu problema fosse solucionado pelos meios humanos disponíveis às pessoas, pelos meios da ciência. Não, ele não tinha mais esperança. Mas ele ouviu falar que Jesus Cristo Nazareno, aquele que curava os enfermos, doentes e até mesmo ressuscitava os mortos, passaria por ali, por aquela localidade. E isto ocorreu. E nos diz o texto bíblico que quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Bartimeu viu ser a sua única e última oportunidade de ter o seu problema solucionado. E na sequência nos diz o texto bíblico que muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele foi persistente, ele não desistiu. E ele continuou gritando: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Então veja que a determinação de Bartimeu em clamar, em suplicar insistentemente ao Senhor Jesus já teve um resultado, pois o Senhor Jesus mandou-o chamar. E os discípulos disseram: olha, coragem, ele te chama, Jesus te chama. Creio que Bartimeu, então, deve ter se alegrado muito, porque ele viu que ali começava a solução do seu tão grave problema, que era o ele ser cego, que é um problema gravíssimo, todos sabemos disso. Bem, e Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. É certo que o Senhor Jesus sabia que Bartimeu era um homem cego? Provavelmente sim, a circunstância, o momento. E aí a questão é, então por que o Senhor Jesus fez essa pergunta a ele? Eu acredito e entendo que o Senhor Jesus, mesmo sendo onisciente, ele quer ouvir dos nossos lábios a declaração da nossa parte de que cremos que ele é o Filho de Deus, que cremos que ele é poderoso para solucionar o nosso problema. Acredito que ele, o Senhor Jesus, quer ouvir, sim, nós declararmos, expondo a ele o nosso problema e também dizer que confiamos de que ele é poderoso para dar a solução à nossa causa, ao nosso problema. Então, o Senhor Jesus perguntou: que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Era, fisicamente falando, o seu maior problema. Mas veja, observe o que o Senhor Jesus diz. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Então Bartimeu, ele alcançou algo
muito maior e melhor do que tão somente a cura do seu problema físico. Ele alcançou a salvação, ele alcançou a vida eterna. Pois o Senhor Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Pois é isso que o Senhor Jesus faz. Ele é poderoso para curar as nossas doenças, as nossas enfermidades, dar solução aos nossos problemas, mas mais que isso, ele é todo poderoso para nos dar a salvação e a vida eterna. Receber uma cura física é muito importante. Muitas vezes, um problema de saúde que já não há mais solução na ciência. Então é muito importante recebermos uma bênção, um milagre da parte do Senhor Jesus. Mas sabemos que um dia todos tornaremos ao pó, como nos diz a palavra de Deus, pois do pó nós viemos. Então nós devemos nos preocupar com a nossa saúde física, com os nossos problemas materiais, humanos, sim, mas devemos também nos preocupar, sobretudo, com o pós-túmulo, pois a vida do ser humano, ela não termina no túmulo. Após o túmulo, após a morte, há algo mais. Há caminhos a seguir. E só há dois caminhos. O caminho após a morte é ir estar com Cristo na glória, em seu reino eternamente. E o outro caminho é passar a eternidade no lago de fogo. Escolher o lago de fogo não é uma opção boa, é a pior que possa o ser humano, a pior decisão que o ser humano possa tomar. E quando ele rejeita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele está, sim, escolhendo passar a eternidade no lago de fogo. Mas todos aqueles que buscam ao Senhor Jesus Cristo, como Bartimeu fez, estão também buscando a salvação, a vida eterna. Estão decidindo e definindo onde quer passar a eternidade. E Bartimeu tomou a melhor decisão. Clamou, gritou, suplicou, estava convicto, certo, de que só o Senhor Jesus poderia dar-lhe a solução para o seu problema físico e que também deu a ele, terminou por dar-lhe a salvação, a vida eterna, como o Senhor Jesus mesmo diz. A tua fé te salvou. Medite nesta palavra e tome também neste dia uma decisão. Se você está sem esperança de que o teu problema físico, material, humano seja solucionado, clame ao Senhor Jesus Cristo. Ele é onipresente. Onde você estiver e clamar, ele vai te ouvir e vai te responder. E ele com certeza fará um milagre em tua vida, um milagre na tua vida física, material, humana. Mas mais que isso, ele dará a ti também a salvação, a vida eterna. É ele que perdoa todos os nossos pecados, sem exceção, e nos dá a vida eterna. Faça isso. Que Deus nos abençoe e nos guarde.